o senhor falou desse acampamento que ficou desde que o Bolsonaro perdeu, como se ali fosse uma perspectiva de um golpe, deputado Chico. E era alimentado todos os dias por fanáticos que o resultado seria diferente. O Lula não ia tomar posse, era isso que a gente escutava. Que os generais iam tomar conta do país. E ali, eu nunca fui nesse acampamento, mas informações que eu tinha, Coronel Naime, que à noite tinha música, tinha picanha, tinha não sei o quê, cerveja. E era alimentado isso. Tinha o pessoal das orações, tinha o pessoal. Tinha vários, como é que eu falo? Segmentos dentro do acampamento. Tinha, Coronel, vários segmentos, né? O senhor visitou lá. E eu faço essa pergunta para o senhor bem firme agora. O senhor acha, na sua concepção como um coronel com 30 anos de polícia, com várias experiências, que aquele acampamento contribuiu diretamente para os atos do dia 8? Que aquele acampamento, ele fomentou tudo aquilo que aconteceu no dia 8? Eu acho não, deputado, eu tenho certeza, absoluta. Aquele acampamento lá, ele foi o centro, foi o epicentro de todos os atos que aconteceram no Distrito Federal, tanto no dia 12, quanto aconteceram no dia 8. Eu tive várias vezes naquele acampamento, como eu já falei, né, eles realmente viviam uma bolha ali dentro, eles só consumiam informações e grupos e o que era falado naquele carro de som, eles não viam o que estava acontecendo fora daquilo ali, e assim, parecia uma seita. Tinha hora que o senhor conversava com alguns lá, parecia uma seita. E aconteceu um outro fenômeno que eu prestei muita atenção ali, idosos, às vezes em situação de abandono, sem família, que acharam um local para estar com pessoas, para estar ali, para jogar um dominó, para estar conversando, para ter um motivo da vida, para estar protestando por alguma coisa. Muitos idosos nessa situação ali, quando a gente entrevistava e conversava. E ali realmente foi o epicentro, né? Ali chegou o absurdo de eu receber um dia um líder chamado Renan Senna, né? E o Renan Senna, eu lembro dele porque eu tive muito problema com ele no dia 7 de setembro de 2021, né? Fez um vídeo, né? Botou nas redes sociais, acusando um outro líder conhecido de todo mundo, chamado João Salas, de ter cometido estupro dentro do acampamento. Né? Ele postou um vídeo, né? Esse vídeo ele circulou nas redes sociais, né? Eu falei a respeito desse vídeo, mostrei inclusive esse vídeo na época em uma das reuniões que nós tivemos no Exército, né? Para poder ver que nível que estava chegando a coisa. Né? A gente já tinha informações de tráfico de droga, de ambulante, de prostituição. Tinha já esse vídeo que apareceu de denúncia de estupro, Renan Senna denunciando João Salas de estupro, num vídeo que circulou nas redes sociais. Né? E a gente ficava ali, a Polícia Militar, não foi uma ou duas vezes, eu botei 500 homens eu botei à disposição do Exército na Rainha da Paz no dia 29 do 12. No dia 29 do 12, eu botei 553 homens à disposição do Exército para retirar aquele acampamento definitivamente. Além da PM, o governo do Distrito Federal colocou SEDES, colocou DF Legal, colocou SLU, o GDF fez uma estrutura completa para que a gente retirasse definitivamente aquele acampamento. E a operação foi cancelada. A operação foi planejada na tarde do dia anterior, a tarde inteira. O Exército apresentou croquis, colocou transparências, disse o que ia fazer, como que ia atuar, qual que seria a atuação da Polícia Militar, qual que seria a atuação do DF Legal. Chegou na hora, nada aconteceu. Pegaram os servidores do DF Legal, inventaram de entrar com os servidores do DF Legal com a guarda do Exército, né? Os servidores do DF Legal foram achincalhados, ofendidos lá dentro, expulsos lá dentro e ainda saíram dizendo que estavam sendo expulsos pelo Exército. Os vídeos que circularam nas redes sociais, saiu tudo assim, o DF Legal veio aqui e o Exército botou para correr. Como, né, dando aquela ideia da proteção que
na cabeça dele estava acontecendo por parte das Forças Armadas. Então, assim, não foi uma vez. No dia 13, logo após os atos do dia 12, eu recebi na madrugada a ordem do Coronel Fábio para estar pronto na torre de televisão, que nós retiraríamos o acampamento no dia 13. Botei também mais 300 e tantos policiais, nem me lembro o número. Botamos todo mundo, me virei na madrugada para achar capacete, exoesqueleto, acionar a prontidão do choque, acionar patamo, aeronave, rotan. Ficamos lá na torre de televisão prontos para poder atuar. Novamente foi cancelada a operação, eu tive que desequipar os alunos e coloquei os alunos para reforçar o policiamento na área do setor hoteleiro sul e norte. Uma coisa que é importante falar, os senhores não tocaram ainda no dia 12, mas o dia 12 aconteceu uma coisa muito impressionante, que a gente veio a saber depois. O que aconteceu no dia 12? No dia 12 nós tivemos a diplomação do presidente, né? Ela foi comandada pelo Major Zairo, né? Eu passei na diplomação do presidente, ajudei o Major Zairo em algumas ações de correção, porque o TSE não colocou as grades da forma que a gente tinha combinado nas reuniões que nós tivemos da diplomação, né? Aí ficou eu, Coronel Fábio, Major Zairo, Coronel Cíntia, carregando grade nas costas para colocar as grades na posição que deveria ser colocada, né? Ajudei o Major Zairo a ali organizar o começo da posse, tudo organizado, sem qualquer problema, né? Montei um policiamento na porta do acampamento para monitorar se tivesse qualquer saída de ônibus, inclusive o Coronel Divan já era o CPTRAN, né? Recebeu ordem minha que era para abordar o ônibus, que era para fazer a fiscalização de trânsito, não deixar o ônibus seguir para a área da diplomação. Nós montamos todo um esquema, né, para isso daí. E aí eles seguiram lá para a área da Presidência da República, lá para a área lá do Palácio da Alvorada. Ficaram no Palácio da Alvorada, fizeram aquele manifesto. Eu não sei se esse dia o presidente apareceu, eu não sei, mas foi foi uma segunda-feira, né, que a gente tinha passado o final de semana todo com um índio fazendo várias ações no Distrito Federal. Ele fez uma ação no aeroporto, depois ele fez uma ação no Parque Shopping, né, depois ele fez uma outra ação numa outra localidade, né, com bolsonaristas, com bandeira, com faixa, com tudo. E aí o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. E a Polícia Militar não foi notificada dessa prisão. A Polícia Militar não recebeu essa informação, a Polícia Federal saiu para executar a prisão, só que executaram a prisão quando o comboio saiu do Palácio da Alvorada e estava na via N1. Aí a Polícia Federal abordou o ônibus, entrou no ônibus que estava um índio, cheio de manifestantes, cheio daquele pessoal, algemou o índio, desceu, prendeu e desceu para a Zanorte, para a superintendência. E aí os ônibus simplesmente acompanharam a viatura da Polícia Federal. E já começou ali um entrever entre alguns agentes da Polícia Federal e esses manifestantes, né? Eu tinha saído da posse e tinha ido para uma reunião, né? Eu já tinha ido para uma outra reunião, já estava em reunião, se eu não me engano, eu estava na região de Ceilândia ou do INCRA, uma reunião, acho, com o pessoal da comunidade rural. E quando eu recebi a informação, via 190, né? 190 me ligou e falou: coronel, está uma confusão do tamanho do mundo na frente da Polícia Federal. Isso já era 18 horas, alguma coisa assim, de 18 e alguma coisa, perto de 18 horas. De imediato, né, eu determinei reforçar a segurança no Meliá, onde o presidente Lula estava, que eu estava mantendo lá uma tropa de rotan 24 horas por dia. Eu mandei mais uma tropa de choque para lá e mandei retirar o policiamento de intensificação de Natal que estava na rua e mandar para a Polícia Federal, para poder fechar lá a Polícia Federal. Só que o que acontece? Essas tropas que estavam no PIM são tropas de rua. O policial está de colete e boné. O policial não está pronto para uma ação de CDC. O policial ele não vai para a rua para um policiamento convencional preparado para uma ação de CDC. E aí eu estava com uma rotan no Gama e estava com um patamo em Sobradinho. Aí eu de imediato mandei tirar todos os jetops, que era o que eu tinha mais rápido na mão, das áreas, deslocar para lá, né, para poder fazer um primeiro atendimento. Desloquei o choque, que estava no quartel, já quase saindo de serviço, porque tinha trabalhado na posse. O choque reembarcou e foi para lá. Quando nós chegamos, a situação já estava fora de controle. Fora de controle. E aí nós começamos as ações de contenção. Logo em seguida eu cheguei, né? Cheguei junto do sargento André Luiz, né, que é um dos meus patrulheiros, sargento Vitor dirigindo a viatura, né? Aí tinha um motorista no choque que estava conduzindo a viatura, eu já peguei o capacete dele, porque ele ia ficar na viatura, entrei na linha de choque junto dos policiais, entramos em combate, debelamos a rebelião, fomos em cima, e assim, o que impressionava a gente era a destreza daqueles manifestantes em combater com a polícia.
Não era aquela manifestação normal que uma tropa de segurança Bandidos. pública tem costume, né? E aí o que aconteceu? Depois que nós debelamos a manifestação, nós soltamos viaturas de Getop, de Rotam, para prender. Só que, por incrível que pareça, os caras sumiram. Eles sumiram na área. E aí o que a gente ficou sem entender? Será que foi para o acampamento? Aí nós montamos uma patrulha, descemos para o Buriti, fomos naquela área e ninguém, nada. No dia seguinte, o coronel Fábio Augusto foi convidado pela rede hoteleira para ir para uma reunião, porque a rede hoteleira estava temerosa, né, pelo aquele fato que tinha acontecido, pelo aquele fato que tinha ocorrido naquela noite. E aí um dos hoteleiros chamou o coronel Fábio e falou assim, os caras estão no meu hotel. Os caras estão hospedados nos hotéis aqui. Então, o que aconteceu naquela noite? Fizeram a confusão e subiram para os hotéis. E simplesmente sumiram da rua. E quando a gente teve a informação que eles estavam no hotel, o próprio hotel ofereceu que a gente colocasse agentes nossos, e eu acho que o CI fez isso, o Centro de Inteligência fez isso, colocou agentes nossos lá acompanhando os cafés da manhã, que as lideranças de quem ficava no acampamento era gente paga. Quem ficava no acampamento era gente que estava lá para ficar e algumas pessoas da cidade que ia lá, visitava e ia embora. Mas quem ficava lá era gente que estava sendo paga para ficar no acampamento. E quem estava orquestrando o negócio estava tudo hospedado nos hotéis. E esse dia a gente não conseguiu prender exatamente por isso. Porque eles tocaram a confusão. Quando a gente conseguiu debelar e saímos para fazer a prisão, por quê? Tropa de choque, senhor, a gente tem que entender. Tropa de choque não tem como prender. Um policial de choque, ele está com escudo, que pesa aí seus 6, 7 quilos. Né? Se ele não é escudeiro, ele está com bornal químico, está com bornal de munição, de elastômero, está com granadas, está com arma longa. Um cara desse não consegue entrar em luta corporal. Por que eu me feri na cúpula do Congresso? Porque tinha um manifestante tacando pedra, pau, ferro em cima do choque e não tinha ninguém para sair. Eu desbravei a lateral e entrei em combate com o cara. Quando ele tentou me agredir, eu consegui mobilizar, joguei no chão, foi a hora que um outro manifestante me atingiu com um rojão pelas costas. E me queimou totalmente minhas pernas, fiquei cheio dessas feridas que os senhores viram aí. E assim, por quê? Porque, exatamente esse momento aqui, se os senhores perceberem, né, é o documento que os senhores receberam aí, esse manifestante aqui era um que estava com artefato explosivo nessa mochila, que estava com bola de gude, com atiradeira, tudo preparado para enfrentar a polícia militar. E nós precisamos lembrar, senhores, profissionais. Se não foram recrutados, eram pessoas com técnicas de guerrilha e anti-guerrilha, com certeza. Pelo treinamento militar que eu tenho, pelos cursos que eu já participei, a forma de atuar é gente que tinha conhecimento de técnica de guerrilha e contra-guerrilha. E assim, nós precisamos lembrar que a Polícia Militar do Distrito Federal é uma força de segurança pública. Nós não somos uma força de guerra. O meu policial, ele é treinado para preservar vidas. Ele é treinado dentro de doutrina de direitos humanos. Temos pontos fora da curva? Temos. Como em qualquer profissão tem. Mas a Polícia Militar do Distrito Federal sempre agiu de forma exemplar nesses casos. Né? E aí o que acontece? A gente não é treinado para matar manifestante. Nunca uma força de polícia militar, a não ser que o policial militar esteja em risco de morrer ou um terceiro morrer, ele não vai usar a força letal. Nós somos a polícia de menor letalidade do país. E é uma menor letalidade assim absurda, a distância da letalidade da polícia militar para o segundo local. E aí o que acontece? A gente vai combatendo com elastômero, vai combatendo com munição, que também precisa ser levantado, que é uma ideia muito falsa. Elastômero não é munição não letal. Elastômero é munição com baixa letalidade. Se você usar o elastômero fora das condições do fabricante, ele causa lesão permanente, ele pode causar morte. Então o elastômero precisa de técnica para ser usado. Não é somente, não, está com bala de borracha, 2 metros de distância, eu vou dar um tiro. Se acertar numa região de olho, de nariz, de boca, de ouvido, de laringe, de peito, você pode matar a pessoa. Então existe técnica para utilizar aquilo. A tropa de choque precisa de uma distância mínima para poder utilizar munição não letal, para que ela não se transforme em munição letal. Então isso daí, muita gente, mas por que não prendeu ninguém? Não prendeu ninguém primeiro
porque a tropa que foi acionada não tinha como ir para o front direto, não estava equipada. Foi a tropa que nós conseguimos, aquilo não foi planejado, não foi programado. Ninguém informou a Polícia Militar, não houve, novamente, não houve inteligência, não houve informação de inteligência que a Polícia Federal ia fazer uma prisão naquelas condições. Então a gente pegou a mão de obra que a gente tinha disponível. E eu não posso colocar um policial militar num risco excessivo. Eu não vou pegar um policial militar de boné e colete e colocar ele num combate com bola de gude, com estilingue, com coquetel molotov. O que eles jogaram foi coquetel molotov dentro dos carros. Eles invadiram o posto de gasolina, roubaram bujão de gás para atacar na tropa de choque. Então tudo devidamente, tudo orquestrado.